A paz do Senhor, mulheres guerreiras, mulheres de Deus. Quero passar aqui, através desse vídeo, para deixar o meu testemunho sobre a jornada aos seus pés, né, da pastora Paula. Meu nome é Bruna, eu sou de Sertãozinho, interiorzinho aqui de São Paulo. E eu descobri não, né, na verdade. A minha entrada na jornada já foi, né, já é um testemunho lindo do cuidado e do amor de Deus, né, com a minha vida. Porque eu já estava há 2 dias numa depressão assim, bem profunda, de cama, que eu tenho esses períodos assim, né? E eu costumo chamar de período de casulo. Então eu fico ali quietinha, imóvel, que a gente literalmente entra ali dentro de um casulo, né? E eu tava assim, só que dessa vez além de todas as dores, dos pensamentos, eu tava numa angústia tão grande que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. E aí eu comecei a procurar coisas na internet de terapia, de algum processo terapêutico rápido, né? Eu sou muito a favor da psicologia, dos tratamentos, sim. Já fiz, né, terapia, já tomei medicações, ainda tomo algumas, né, para a questão da insônia, mas eu precisava, assim, eu queria algo rápido, instantâneo. Porque quem passa sabe, né? Aquela dor, aquele vazio, aquele buraco, e você quer tirar aquilo na hora, né? Se pudesse tirar com uma faca, com uma tesoura e fosse fácil assim, né, de fazer uma cirurgia e arrancar tudo isso assim de dentro do peito, a gente faria. Então eu queria algo milagroso, né, alguma alternativa aí em terapia que fizesse, que me tirasse de tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E eu mandei mensagem para vários terapeutas, várias, vamos falar assim, braços aí de terapias. E uma dessas mensagens foi para a pastora Paula, que não tem nada a ver, né, com o que eu estava procurando. Na verdade, não tinha nada a ver, né, para mim, mas Deus já tinha escrito este encontro, né, eu creio assim. E eu mandei mensagem, ela não respondeu, né, no mesmo dia, no outro dia que ela foi responder, e ali a gente começou a conversar e eu perguntei, falei, você trabalha com terapia, com hipnose, com o quê? Porque era o que eu estava procurando. Ela falou, não, mas o que que você está sentindo? Posso te ajudar? E aí eu achei estranha a pergunta, né? Porque o que menos a gente ouve é o que que você está sentindo? Posso te ajudar? Ah, você vai falar assim, ah não, muita gente fala isso. Não, fala por educação. Eu tô falando assim, ela falou com uma sinceridade, ela escreveu, na verdade, mas foi de uma forma tão sincera que eu pude sentir verdade na pergunta dela, que ela não estava perguntando por educação ou por interesse. E aí eu respondi, né, que é uma resposta básica, clássica, que eu acho que a maioria de nós que passamos por depressão, por problemas, né, emocionais, a gente fala, tá tudo bem. A gente sempre fala, não, tá, você tá bem? Tô bem, tá tudo bem, né? E a gente dá aquele sorriso assim, mas só a gente sabe o quanto que a alma tá sangrando, tá ferida. E eu respondi para ela, não, tá tudo bem, porque eu já vi que não era o que eu estava procurando e já respondi, não, tá tudo bem. Só que ela insistiu na pergunta, o que que você está sentindo? E aquilo ali me incomodou do fato dessa mulher querer realmente saber o que eu estava sentindo. E aí eu comecei a pensar, falei, mas ela nem me conhece. Por que ela está preocupada comigo? Para que ela vai me ouvir? Se ela nem terapeuta que eu já entendi que ela não era ali, né, pela conversa, e ela poderia, assim, como muitos cristãos, né,
Eu não julgo, porque eu falo que é a ânsia, né, de propagar o evangelho. Já fala assim, eu tenho isso, quero te apresentar aí e esse projeto de Deus. Não, ela não foi, sabe? Uma mulher extremamente sábia, uma mulher muito usada, né, por Deus, cheia do entendimento do Espírito Santo, porque se ela me abordasse dessa forma, eu ia falar, não, eu já sou cristã, eu já tenho uma igreja, né, não preciso. E em nenhum momento ela fez isso. Ela só reforçou a pergunta: o que você está sentindo? E para mim foi muito difícil responder essa pergunta com sinceridade, porque nem eu sabia o que eu estava sentindo. E a gente começou a conversar, e a gente conversou assim praticamente o dia todo, até a noite a gente foi conversando dentro, né, dos meus horários, dos horários dela. E ela realmente me ouviu. Ela realmente me ouviu, ela realmente me deu atenção, ela me deu o amparo, ela orou por mim. E só aquilo ali já foi um tratamento terapêutico maravilhoso, né? E aí ela falou sobre a jornada, né? No finalzinho. E eu nem entendi, na verdade. Eu tava com a cabeça tão, né, bagunçada. E ela falou: você precisa silenciar esses pensamentos, essas setas. Mas assim, ela não forçou, não falou nada. Aí no outro dia, porque ela viu que eu não tinha entrado, porque na verdade eu nem tinha entendido o que era, né, o projeto. E no outro dia ela mandou mensagem de novo, perguntou como eu estava, se eu tinha dormido bem, porque uma das coisas, né, meus problemas é a questão do sono, da insônia, de não conseguir dormir, mesmo com as medicações, e ter um sono assim, que eu acordo extremamente cansada. E ela me acordou eu acordei com essa mensagem: como você dormiu? Você dormiu melhor? Né? Eu estava orando por você. E eu dormi melhor, né? Meu segundo testemunho é esse. O primeiro foi que Deus, né, o milagre de Deus me levar até ela. E o segundo já foi essa questão do sono. E eu dormi muito bem aquele dia. E eu tenho meu reloginho para despertar às 3 da manhã para fazer a oração da madrugada. E eu nem ouvi o relógio despertar, eu não acordei. Eu passei dormindo direto. E eu louvo a Deus, né, pela vida da pastora, pela unção que ela carrega, por esse trabalho maravilhoso. A missionária também estava presente nesse trabalho. E então, assim, mulheres assim cheias de Deus. E aí que eu fui parar, assim, porque eu dormi, porque a gente sabe, né, gente, que o sono ele regula todo o nosso corpo. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar, né? Deus deixou esse modelo aí, né? Que no sétimo dia Deus descansou. Então, quando a gente descansa, a gente começa a pensar com mais clareza. E foi aí que eu fui entender o que ela tinha dito, né, no dia anterior a respeito do projeto. E eu quis gravar o meu testemunho exatamente dentro do carro, porque eu fiz a minha jornada toda dentro do carro. E ela mandava os links e o horário, né, das reuniões com as meninas, com as mulheres. É o horário que eu tô em movimento, saindo do trabalho, buscando as crianças na escola, essa rotina de mãe. E eu fiz essa jornada toda aqui dentro desse carro, em movimento, andando no trânsito. E assim, todos os dias, né? Eu trabalho com o telefone. Meu telefone ele tá sempre carregado, porque eu preciso, né, dele tá sempre carregado. Mas todos os dias da jornada, na hora que eu parava em frente à escola para buscar as crianças, que eu pegava o telefone na mão, que chegava a mensagem da pastora Paula, né, do link para entrar para a reunião, eu olhava o celular, 1% de bateria. Eu falava assim, eu não acredito. Aí conectava rapidinho aqui no carro e assim, eu falava assim, até nisso era um impedimento para poder estar dentro da jornada. E esse é o terceiro testemunho, né? Que mesmo com todas as adversidades de horário,
da rotina, né? Porque sou eu, é eu ou eu, então não tem quem faça. E mesmo assim, mesmo com esse problema de telefone, que eu não tenho esse problema com o telefone, meus telefones são sempre carregados. Mas esses dias os dois telefones estavam sempre com 1% de bateria. Eu falei, é incrível isso, não é possível, né? Então, assim, são muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos. E Deus guardou o tempo todo, né? Claro que eu estava prestando atenção nas orações, na palavra, né? Mais dirigindo, prestando atenção no trânsito, e eu consegui ser tocada pelas orações, consegui receber a palavra, tanto que tenho todos esses testemunhos para dizer, né? Então, que às vezes, não sei qual vai ser a próxima, quando vai ser e como vai ser a próxima jornada, não se impeça, porque naquele horário você tem um compromisso que é inadiável, porque principalmente quem é mãe solo, a gente não tem quem faça, né? Muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio. O ideal, o intuito ali, né, do trabalho da pastora Paula é você tirar uma hora, né? Que é uma hora só para Deus. Mas eu sou a prova disso ali para as meninas, que eu acho que eu fui a única pessoa que não teve como parar nessa uma hora. Mas eu fui a prova viva que, por mais que eu não podia estar ali parada, né, dedicada 100% aquele tempo para o Senhor, eu estava lá, né? Eu estava dando o meu melhor. Eu estava ali me colocando aos pés do Senhor, né, da forma com que eu podia estar. E muitas vezes pelo menos falando de mim, a gente nunca vai estar da melhor forma para estar aos pés do Senhor. A gente nunca vai estar da melhor versão, a gente nunca vai estar do melhor, né, assim, aquela como a gente gostaria. Então, tá tudo bem. Se você pode, tá ótimo, é ótimo. Mas se você não pode, tá bom também. O importante é você se esforçar e você estar presente. Você se colocar presente, porque ele sabe de todas as coisas. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria também de deixar para você, mulher, porque sabemos o quantas coisas, quantas demandas depende da gente. E sem um homem a casa continua. A casa continua em pé, os filhos vão para a escola, os filhos têm comida na mesa, a roupa está sendo lavada, a casa está limpa. Mas sem a mulher, os filhos não vão para a escola, não tem almoço, não tem janta, não tem roupa limpa. Não é bem assim. Então, que isso não seja um impedimento. Às vezes a sua rotina vai te impedir de estar da melhor forma aos pés do Senhor. Mas vá aos pés do Senhor mesmo assim, né? Várias mulheres da Bíblia mostrou que elas estavam na pior forma e mesmo assim elas foram até Jesus, né? E receberam milagres maravilhosos. Então só vá, não deixe de participar. Então voltando aqui. Então já falei, né, da forma com que eu cheguei até a pastora Paula, a forma com que ela me tratou, a questão do sono, né? Tô tendo, graças a Deus, né? Eu mesmo com as medicações, continuo tomando as medicações, eu estou conseguindo ter uma qualidade melhor de sono. O celular aí, né, o trânsito, tudo que foi impedimento, não impediu de eu estar presente e receber. E o maior testemunho meu, né, que eu quero falar isso para fechar com vocês, é que, como eu disse, eu estava assim numa escuridão tão grande dentro de mim, numa tristeza tão grande. Eu acredito, eu já passei por várias coisas, né, difíceis na vida, como todas nós passamos,
mas eu considero que agora eu estou na minha pior fase, que tá tudo fora do lugar, né? Família, filhos, casamento, financeiro, ministério, saúde física, saúde mental, saúde, tudo. Tá tudo fora do lugar, tá tudo quebrado, tá tudo sujo, tá tudo bagunçado. E eu me encontro dessa forma hoje, né? E é assim, a minha vida está completamente desestruturada, em ruínas. Em alguns casos eu vejo assim, eu falo, Senhor, o inimigo ganhou. O inimigo venceu essa batalha. E isso me entristece, porque eu falo assim, Senhor, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu jejuei tanto, eu subi monte, eu paguei o preço e o milagre não aconteceu e as coisas não mudaram e nada aconteceu. E eu acho que é isso que na vida de uma mulher cristã, eu acho que é o que mais abate a gente, né? E o Senhor o ano inteiro em silêncio comigo, em silêncio, e nada vem, e assim, um pouco de palavra que vem é não desiste, continua. Aonde você quer parar, você quer jogar tudo pro alto e sumir. E eu até brinco, né? Falei, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha mudado até de país. Não tinha mudado de cidade, tinha mudado de país. E é assim, essa é a minha realidade hoje. E esse silêncio de Deus me incomodando, esse silêncio de Deus me incomodando já há um ano. E eu buscando incessantemente, acho que eu nunca busquei tanto, né? Dá uma prova pro crente que ele aprende a orar, ele aprende a buscar, né? Ele aprende a jejuar, bem assim, né? E aí, e aí Deus simplesmente fica em silêncio. E eu me sinto desamparada, além de todas as situações, né? Que eu tô vivendo, e parece que Deus também me desamparou. Deus também me virou as costas, me abandonou. Eu falei, poxa, que coisa, né? Não tá legal. Então, essa é a minha realidade, né? Hoje. E no primeiro dia já que eu participei, a missionária fez uma oração. E essa oração, ela falou diretamente comigo, porque todas as noites, dormindo sozinha na minha cama, eu falava, Senhor, me coloca no teu colo, Pai, me pega no colo, me pega no colo, eu quero o teu colo, eu quero o teu colo, eu quero o colo de pai, né? Eu quero esse afeto de pai, eu preciso desse afeto de pai. E a missionária na oração, ela falou algumas palavras que eu costumo falar no meu quarto, né? Só entre eu e Deus. E ela falou assim, Deus pede para você ir aos pés dele. Aí eu entendi, então não é o colo, é aos pés do Senhor primeiro, né? Vamos curar, vamos nos curar, né? Preciso me curar. É aos pés do Senhor, Bruna. O Senhor está te chamando para você se lançar aos pés dele. E, e ali falou muito comigo. E ali eu já percebi, falei, opa, então Deus está me vendo sim, né? Está me ouvindo sim. E aí a gente começa, e por que então que ele não me responde? Por que então as situações não mudaram? Por que isso? Por que aquilo, né? A cabeça fica um turbilhão. E eu continuei na jornada, meninas, continuei na jornada e Deus movendo. E aí, de repente, eu fui chamada para levar a palavra na minha igreja, né? No lugar de uma irmã. E eu desse jeito, eu falei, como eu vou subir num altar para falar? E a palavra que Deus me direcionou a levar no culto fazia parte, né, do que eu tinha ouvido ali um dia antes, dentro da mensagem aqui aos pés, né, do Senhor, que foi sobre a rainha Esther e Mardoqueu ali, né? E é uma, nossa, é uma passagem riquíssima da Bíblia, né? Muita coisa, muita coisa. Eu falei, meu Deus, eu falei, eu não tenho tempo nem de estudar para falar o que eu vou fazer. E eu já fiquei em pânico, eu falei, como que eu vou falar de uma mulher
que foi extremamente amada, que o rei queria dar metade do reino para ela, que o inimigo tentou de todas as formas, né? Fez até a forca para Mardoqueu e não deu certo. E quem acabou sendo enforcado na própria forca, né, foi o Naamã, se eu não me engano o nome dele, que planejou, né, o extermínio do povo de Deus. E através de Esther, né, e Mardoqueu, que estava ali a retaguarda de Esther, Deus fez todo esse livramento para o povo de Deus. E eles, né, e além de tudo, Esther virou uma rainha, que era uma menina, né, órfã, virou uma rainha amadíssima, porque é muito claro o amor do rei por ela no livro todo. E Mardoqueu, que era aquela pessoa que estava ali na porta do palácio, nem servia dentro do palácio, servia na porta, foi honrado. E primeiro ele foi extremamente humilhado e depois, né, foi honrado de uma forma assim que só Deus faz. E aí uma das curiosidades do livro de Esther é que nenhum momento Deus é citado no livro de Esther. Como, por exemplo, assim, Deus mandou o profeta falar para o teu povo, Deus usou, né, até a mula para falar com o Balaão, Deus bradou na voz, né, do céu e disse, não, né, o livro inteiro não aparece Deus falando com Mardoqueu, Deus falando com Esther, Deus falando com o rei, Deus não dando direção nenhuma. Deus não aparece no livro inteiro de Esther. E é uma história gigante, hein? E Deus não aparece. E eu no altar, né, falando da palavra, pela misericórdia dele, e eu questionando isso. Senhor, como que eu vou falar de uma rainha tão assim, né? Que foi honrada, poderosa, foi amada, foi cuidada. E eu tô, a minha vida é completamente diferente do que disso, né? O inimigo fez tudo para matar ela, o povo, né? O povo de Deus, o Mardoqueu, e o inimigo, eu vou falar, se lascou literalmente, porque ele acabou sendo enforcado na própria forca. Eu falei, e o inimigo venceu na minha vida, o inimigo destruiu a minha família, destruiu o meu casamento. Como que eu vou pregar uma coisa que na minha vida não aconteceu? E é bem assim que Deus faz, né? Você dá ao outro aquilo que você não tem, porque não é você que dá, né? É Deus que dá, é Deus que faz. Então não sou eu que falo, ou eu que faço, ou eu que posso. Então eu falei, tá bom, Senhor, entendi, né? E ali eu falo igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu estou pregando para mim também, estou profetizando para mim também. Então eu recebi aquela palavra também e foi uma palavra assim abençoada. E aí calhou de ser na Semana da Mulher. Então assim foi um agir de Deus tão lindo. E eu vi que assim, toda essa preparação para que eu estaria lá, né, levando essa palavra aconteceu, claro, né, porque Deus determinou assim, e por eu ter essa base ali com as meninas e tanto dessa base bíblica que veio essa mensagem, tanto como essa energia assim, essa força, sabe, que me levantou daquela cama, porque eu teria recusado, meninas, eu teria recusado, porque eu estava muito mal, eu não estava levantando da cama, eu não estava respondendo um WhatsApp, eu estava escondida, né, no meu casulo. Então, se não fosse esse trabalho, eu não estaria naquela quinta-feira levando aquela palavra, né, para muitas mulheres que precisavam ouvir, e inclusive eu. E foi através desse trabalho que Deus me deu forças, que Deus me sustentou, porque Deus já sabia que Ele ia precisar de mim naquele dia. E eu louvo a Deus por isso. É mais um testemunho.
E ali dentro da palavra, meninas, né, no altar, vendo essa curiosidade que eu falei a respeito do livro de Esther, quem não conhece a história, procura aí, é maravilhosa essa história, vai conhecer. Te convido a estudar o livro de Esther, é maravilhoso, estou estudando ele. E aí Deus falou comigo assim ali no altar, que eu tive que segurar, porque eu falei, Senhor, eu não posso chorar, porque se eu chorar eu não vou terminar a palavra, eu não vou terminar a mensagem. E aí Deus falou para mim, né? Você viu? Eu não falei nada, mas tudo aconteceu porque eu estava presente do começo ao fim na vida de Esther, desde o nascimento, a perca dos pais, né, os tios, né, assumi ela como filha, e eu fui conduzindo a história de Esther, né, Radassa o nome dela. Radassa, meu Deus, acho que era, perdão. Até o significado dos nomes, deixa eu pesquisar aqui para ver se é Radassa mesmo, senão eu vou estar falando coisa errada, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que Deus ali naquele momento, Esther significa estrela, Radassa, isso mesmo, que significa murta. Murta é uma florzinha branca, muito delicada, muito cheirosa, que significa pureza, né? A pureza da mulher, né? A mulher, né, perfumada, cheirosa, pura, linda, tudo isso tem tudo. Nossa, gente, estuda o livro de Esther, meu Deus, deixa eu voltar pro testemunho. Perdão. Então, meninas, aí Deus cuidou dessa Radassa desde, né, antes do nascimento dela, eu tenho certeza. E Deus falou isso para mim. Eu estava na história da Radassa o tempo todo. Eu conduzi tudo, até ela ir lá para o palácio, até ela virar Esther, até ela virar rainha. E ela foi já com o propósito que ela queria livrar o povo. E essa mulher era uma mulher de oração, era uma mulher de jejum, era uma mulher que pagou o preço, né, pelo povo de Deus. E assim, a história é maravilhosa, assim como o tio dela, o Mardoqueu. E aí Deus fala, eu articulei tudo, eu planejei tudo, parecia que estava tudo, porque pensa, gente, você perdeu seus pais, ser criada por tios, ir para uma terra estrangeira, aí de repente está dentro de um palácio, aí de repente virar uma rainha, aí de repente você arriscar a tua vida para falar com o rei, porque, né, aquelas regras, essas coisas aí reais, que não era qualquer um, nem ela podia chegar na presença do rei e falar e pedir alguma coisa. E ela foi muito estratégica, ela foi muito certeira, ela foi muita, sabe assim, uma mulher extremamente, que a gente fala muito virtuosa, uma mulher assim sábia. Ela não edificou o lar dela, ela edificou o povo de Deus inteiro, ela edificou todo o povo, a nação. Então, assim, e Deus foi falando para mim, olha essa mulher, olha a vida dessa mulher, olha a vida do Mardoqueu. Tava tudo, parecia que tava tudo ruim, era tudo para destruição, tudo, sabe, tudo apontava para o fim, para o extermínio, O diabo não queria machucar Mardoqueu ou expulsar o povo de Deus daquela terra. Não, o diabo ele queria, né, o diabo assim, na figura ali de Naamã, ele queria exterminar o povo, ele queria exterminar Mardoqueu, ele queria enforcar Mardoqueu, ele queria, o prazer dele era ver Mardoqueu enforcado, porque ele fez uma forca gigantesca para todo mundo ver, né, como exemplo. Então, assim, é esse o inimigo. O inimigo, ele quer exatamente isso. E aí Deus foi falando para mim, você tá vendo?
E parecia realmente que o inimigo estava vencendo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Até que tudo aquilo que o inimigo planejou virou contra ele mesmo e tudo. E Deus transformou o decreto, que era um decreto de morte, de extermínio, Deus decretou um decreto de vida, de transformação, né? Rainha Esther, uma rainha, Mardoqueu honrado, o povo de Deus salvo e o inimigo morto. Então o decreto era extermínio, era morte, era dor. E Deus vai lá e dá um novo decreto. Sem nem aparecer na história, sem abrir a boca. E aí eu trouxe isso para minha vida e aquilo ali eu já comecei a tremer no altar e aí eu entendi. Eu falei, não é porque eu não estou ouvindo ou porque eu não estou vendo, principalmente porque eu estou vendo que o inimigo ele alcançou várias partes da minha vida, ele conseguiu destruir várias coisas, ele conseguiu tocar em várias coisas, e que ele já decretou o fim, ele decretou morte, ele decretou tristeza, ele decretou destruição, mas Deus ele dá um decreto de vida, dá um decreto de restituição. E eu entendi que aquela palavra era para mim. Era aquela cura que eu tanto estava buscando. Não a cura, é claro que é um processo, né? Mas era o início. Que eu falava, Deus, eu preciso começar, eu só preciso começar a fazer alguma coisa. E esse começar que veio através do projeto aqui, né, aos pés do Senhor, que ele me levou ao altar para falar para mulheres, para falar para a igreja, mas uma coisa que era um particular meu e dele. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que eu sirvo, né? Que nos surpreende de formas que não dá para expressar. Então eu peguei tudo aquilo ali, engoli, falei, eu vou chorar em casa, Senhor, eu vou chorar em casa, porque se eu chorar aqui eu não termino. E eu entendi que Deus não precisa falar para decretar a vida, que Deus não precisa se mostrar para falar eu estou presente, que Deus não precisa mandar profeta, Deus não precisa, porque Ele está presente, Ele está ouvindo, Ele está respondendo, Ele está trabalhando no silêncio, assim como foi na vida de Esther e assim como foi na vida de Mardoqueu e vários outros, né? E aquilo ali para mim foi algo assim que abriu a minha mente e eu comecei a agradecer, em vez de murmurar e reclamar e pedir colo, como uma criança mimada que quer colo do pai. E aí sim eu fui para os pés do Senhor, porque antes dele ser nosso pai, ele é o nosso Deus e a gente tem que reconhecer a grandeza, o poder e a magnitude desse Deus e nos humilhar aos pés dele, né? E aí sim eu fui aos pés do Senhor. Então primeiro é aos pés do Senhor para depois ir para o colo do Pai. Então, meninas, eu falo assim, foram 7 dias. Dos 7 eu participei 6 dias. 6 dias e meio, porque no último dia tinha o culto e eu fui para o culto e não terminei a jornada. Mas foi tremendo o que Deus fez na minha vida, sabe? O que Deus fez na minha vida. Então, assim, o sono foi maravilhoso, o milagre do celular foi maravilhoso, ele guardar eu no trânsito foi maravilhoso, ele trazer a pastora Paula, missionária, meu Deus, eu esqueci, Elaine, agora eu lembrei, a missionária na minha vida foi maravilhoso, as meninas do grupo foi maravilhoso, foi tudo maravilhoso. Só que, nada se compara com essa resposta que eu tive de Deus, né? Dessa palavra de que eu não preciso falar para você saber que eu estou trabalhando, que eu estou cuidando,
Eu não preciso abrir a boca para quebrar decreto do inimigo na tua vida. Porque ele pode fazer quantas forcas, quantas armadilhas for para acabar com a tua vida, ele não vai conseguir. E por quê? Porque Esther e Mardoqueu eram posicionados na presença do Senhor. E é isso que eu prezo. Eu tenho um passado, né? Mesmo depois de ser cristã, batizada, eu demorei ainda e ainda estou no processo de libertação. Mas eu falo assim, hoje eu sei, eu tenho certeza, e eu falo, eu não posso vacilar o meu pé, eu não quero desagradar o Senhor, eu não posso ser desobediente, eu tenho que ser posicionada. E o ano inteiro, o ano passado, a palavra de Deus na minha igreja, de todas as formas possíveis, foi: se posicione, se posicione, se posicione. E aí vem, né, esse projeto abençoado da pastora Paula, que fala nada mais, nada menos do que posicionamento, se posicionar, né? Que as mulheres precisam se posicionar primeiro dentro da vontade de Deus. Assim como Esther era uma mulher posicionada, né? E de uma, vamos falar, plebeia, de uma órfã, de uma ninguém, foi uma rainha, uma grande mulher de Deus. Então, assim, por quê? Porque ela não saiu da posição. Então, eu entendi, meninas, esse recado, isso reforçou, né, no meu coração, na minha vida. E quem estava presente, tem até as fotos lá, meu Deus do céu, que aquelas fotos, né, que a pastora fazia os prints no finalzinho. Quem estava lá viu, é testemunha de como o meu semblante estava e até o último dia como o meu semblante do meu rosto mudou, né? Porque muda. Porque quando a gente porque por mais que o inimigo te coloca até, porque eu me sentia assim. Eu já estava lá em cima da forca, né? Eu já estava lá, em cima da forca que ele preparou. E Deus foi lá e me resgatou. Teu lugar não é aí. Se posiciona. E dessa passagem, meninas, irmãs em Cristo, e dessa, né, a pastora Paula falou muito para mim. Repreenda esses pensamentos. Isso não provém de Deus, né? Isso é o que? Posicionamento. Porque eu perdi o meu posicionamento. Eu me deixei, eu dei ouvidos, né? Ao que Naamã estava lá. Ah, você não é rainha. Você é órfã. Seu lugar não é no palácio, não é do lado do rei. Você é órfã. Seu lugar é no exílio. Seu lugar é lá, no lugar de extermínio, de morte, de tristeza, de pobreza, de dor. E era esse lugar que eu estava ocupando. E aí eu saí desse lugar, né, com a ajuda dessas mulheres abençoadas, desse projeto abençoado que me resgatou, que me tirou daquela forca. E meu semblante, meninas, mudou. Ah, os seus problemas se resolveram? Não, não. Estão todos aqui, continua tudo do mesmo jeito, tá tudo do mesmo jeito, só que eu voltei para minha posição, né? Eu voltei para minha posição. Eu entendi que Deus está trabalhando da forma dele. Eu entendi muitas coisas que o inimigo colocou na minha mente, que Deus não me via, que Deus não estava me ouvindo, que eu estava em pecado, que o que eu fiz para Deus estar desse jeito, para Deus não dar resposta, para não ver o agir de Deus, por que está tudo desmoronando, por que isso, por que aquilo, por que... Então eu parei com o porquê, e comecei o para quê. Para que, Senhor, esse propósito? Para que, Senhor, essa luta?
Para que, Senhor, essa tristeza? Para que essas angústias? Para que esse processo? Para que, para que, para que, para que? E aí as palavras vêm, né? Eu busco estar sempre ouvindo louvor, sempre ouvindo uma palavra no YouTube, né? Aqui nas redes sociais. E muitos pregadores falam, né? Quem não tem cicatriz, né? Não tem história verídica para contar, porque você vai pregar em cima do quê? Do que o outro viveu? Não, você vai pregar em cima daquilo que você viveu. Você vai ser usado em cima daquilo que você foi ferido. Deus vai usar suas feridas para curar outras pessoas. E é fácil, meninas? Não é. Não é. Hoje mesmo eu tô assim, ó. Falei com a pastora Paula e eu tô. E é normal a gente tá, né? Às vezes com a cabeça a milhão, com o coração angustiado, apertado. O que não pode acontecer é sair da posição, né? É sair da posição. E se isso acontecer, como aconteceu comigo, e já aconteceu várias vezes, graças a Deus, né? Deus manda, né? Mulheres, Deus manda, né? Uma mulher usada aí por Deus com um projeto desse para ir lá, pegar na tua mão, tirar a corda do pescoço, falar assim, desce daí, que a forca que o inimigo fez não é para você, é para ele. Teu lugar não é na forca, teu lugar é no palácio, do lado do rei. Então, assim, meninas, vale muito a pena participar. Vale muito a pena participar. Se tudo isso que eu falei para vocês não for motivo suficiente, olha o tamanho do meu vídeo, meu Deus, me perdoe. Mas só uma coisa aí, se não for o suficiente para que você consiga ver Deus nesse projeto, não sei, me chama que eu te conto mais. Tem mais para contar. Mas eu quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade. Peço a Deus que mantenha esse projeto, que dê, né, a pastora aí várias estratégias, porque o inimigo é sujo, ele quer parar, porque realmente resgata mulheres, resgata vidas. E quando você resgata uma mulher, você não está resgatando uma vida, você está resgatando família, você está resgatando filhos, você está resgatando maridos, você está resgatando famílias. Por isso que o inimigo é tão sujo, né? Por isso que o inimigo luta tanto contra a nossa mente, porque ele sabe que se derrubar a mulher, ele derruba a casa. Ele sabe que se ele parar a mãe, que se ele parar a esposa, ele para a casa, ele para a família, ele destrói, né? Então, assim, desejo do fundo do meu coração que o que eu possa ter falado aqui tenha falado ao teu coração, que o Espírito Santo toque no teu coração, que você faça parte, né, também desse projeto, que você venha fazer parte desse grupo de mulheres guerreiras, abençoadas e mulheres como você, né, que sangram, que choram, que tem dias ruins, que tem dias que em vez de estar lá dentro do palácio está indo em direção à forca e mais que sabe que não tem outro caminho a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo e ter, né, esses instrumentos de Deus, como a pastora, como a missionária, para ajudar nesse processo, porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, sim. Ninguém consegue sozinho, né? A Mulher Maravilha é ficção. Ela não existe, né? Então, que possamos ser mulheres de Deus, mulheres abençoadas, mulheres virtuosas, mulheres que edificam, mulheres que geram vida, mulheres curadas. E eu só tenho a agradecer a tudo, né, que Deus me proporcionou através dessa jornada e te convidar a fazer parte dela também. E tá aqui no próximo vídeo, ser o seu vídeo aqui e eu tá ouvindo o teu testemunho
e edificando a minha fé através da sua vida. Um beijo para você. Obrigado, pastora. Obrigado, missionária, por esse resgate e por pegar na minha mão e continuar com ela. Sim, estamos assim. Preciso de vocês. Agradeço a Deus por essa amizade aí dos céus. E é isso, meninas, né? Fiquem com Deus, que nosso papai querido possa alcançar a mulher certa com esse vídeo, com esse testemunho, e que você venha fazer parte desse grupo abençoado, né? Que você venha aprender a estar aos pés do Senhor. Parece fácil, parece simples, mas não é não. A gente precisa de ajuda até pro básico, né? Pro que parece ser tão simples, né? Mas tem horas que a gente precisa de ajuda e tá tudo bem. E Deus sabe disso, tanto que levanta vasos para isso. Então vem você também fazer parte, né? Desse grupo de mulheres abençoadas que estão aos pés do Senhor Jesus. Até!